Boa noite, gente. Uma ótima noite para a gente. Que essa noite seja uma noite de grandes reflexões aqui com a gente. Essa palestra, queria agradecer ao seu Domingos pelo convite, ao Portal da Luz. Sou sempre muito bem recebida. É uma delícia estar aqui com vocês todo ano. E essa palestra costuma se chamar Ciência da Vida Após a Morte. Por que Ciência da Vida Após a Morte? Porque tem um livro com este nome. E este livro foi lançado recentemente por um médico professor. Ele é fundador de um núcleo de pesquisa em espiritualidade em saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E existe um movimento no mundo, não só um movimento no Brasil, que estuda experiências espirituais. Então, existem cientistas estudando experiências espirituais. E eu vou falar qual tipo de experiência eles estudam, mas antes, isso para a gente que é espírita, é às vezes muito empolgante a gente ver, né, os cientistas estudando, por exemplo, mediunidade, estudando experiência de quase morte, as EQMs, estudando reencarnação. Não que nós precisamos validar esse tipo de questão, porque nós já sabemos, mas a ciência busca, como sempre buscou, a verdade. E hoje ela já estuda esse tipo de experiência. E quando a gente fala de ciência, a gente lembra do quê? Do Espiritismo. Porque o que está falando lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. E não só a existência e a natureza, mas também as suas relações com o mundo corporal. E a gente sabe que o Espiritismo é a chave, né, para cumprir a lei cristã. Então, o Espiritismo vem por meio da ciência, por meio da mediunidade, por meio do Evangelho, por meio de Jesus, aumentar a nossa consciência e fazer com que a gente, de fato, se veja como espírito em evolução, em processo evolutivo. E eu falo que a gente começa falando desse livro, porque eu acho interessante contar, né? Já é a terceira palestra que eu faço contando sobre esse congresso que aconteceu em abril deste ano, onde reuniu muitos médicos, onde reuniu muitos cientistas de várias áreas, filósofos, cientistas sociais, que buscam entender as experiências espirituais. Então, quando eles falam de experiência de quase morte, o que seria a experiência de quase morte? A pessoa tem uma parada cardíaca, o cérebro, entre aspas, não está funcionando, e quando a pessoa volta para o corpo, ela lembra de detalhes que ela não lembraria, porque o cérebro não estava funcionando quase diretamente, né? É como se uma consciência tivesse visto alguma coisa durante aquela experiência. Então, a pessoa estava em cirurgia, quando ela volta, ela lembra da conversa dos médicos, ela lembra aonde a enfermeira guardou a dentadura. Então, ela tem várias lembranças relacionadas ao momento que ela estava em estado de quase morte. Então, os cientistas se perguntam, o porquê disto? Né? Como que essa pessoa consegue lembrar? Existe algo além do corpo. Existe algo que eles chamavam o tempo todo durante o congresso de consciência. Dificilmente a ciência vai falar especificamente em espírito, mas o tempo todo hoje a ciência fala de uma consciência além do cérebro. Então, isso é muito interessante para a gente. Nós sabemos que o espírito, muitas vezes, fica ali do lado do corpo, esperando ser operado. Ouve, de fato, as conversas da enfermeira, dos médicos, e por aí vai. Eles também... Aqui tem até uma... Deixa eu abrir aqui. Tem até por exemplo, uma tabela que eles falam por que essas evidências científicas são tão consolidadas, e eles estudam de fato tão verdadeiras. Porque a consciência desse espírito, quando ele volta para o corpo, é uma consciência clara e é uma memória de qualidade em um cérebro lesionado, por exemplo. E a experiência é completamente diferente da vida comum. E a pessoa que tem EQM, por exemplo,
não tem diferença, né, na religiosidade, na educação, continua tendo medo da morte. Não tem uma religião específica. Só tem EQM quem é espírita, quem acredita em espírito. Só tem EQM quem é espiritualista, ou quem é religioso, ou quem acredita em algo transcendente. Não. Acontece esse tipo de experiência com todo tipo de gente, com todo tipo de pessoas. Então, isso que os cientistas buscam entender o porquê que acontece isso. E eles estão chegando lá, né? Uma outra questão que é estudado é a reencarnação. Então, é muito estudado casos de reencarnação. Nesse congresso, o que tinha de tabela, o que tinha de história, o que tinha de estudo matemático e sistemático sobre reencarnação, e são de crianças com 3, 4, 5 anos, lembrando de vidas passadas. E o tipo de evidência relacionado à reencarnação a maioria dos casos são resolvidos. Quando fala de reencarnação, casos resolvidos, são casos que os cientistas buscam, eles resolvem como? A criança fala que ele foi... e conta a história dela, o que ela foi no passado, como que aconteceu, como que ela morreu, e eles buscam essa pessoa. E essa pessoa realmente existiu. E os detalhes da vida que uma criança de 4, 5 anos, até de 3 anos conta, de vidas passadas, são casos que, entre aspas, são resolvidos. A maioria dos casos, 90% dos casos são resolvidos. E o que é importante que os cientistas relatam? Relatos, né, em culturas com menor crença em reencarnação. Então, as crianças que lembram de reencarnação passada, de vidas passadas, são muitas crianças, muitas vezes, de países que não têm uma religiosidade, uma espiritualidade maximizada. São de países que nem falam abertamente ou culturalmente em reencarnação. Então, a gente percebe, e é interessante também nesse livro, que tem um capítulo só do Chico Xavier, falando de mediunidade, falando de casos de mediunidade, falando das cartas do Chico Xavier. Então, é muito importante e muito legal para a gente que é espírita, né, perceber que a ciência ela está buscando e estudando esse tipo de experiência que a gente, não é nem questão de acreditar, a gente sabe que, de fato, são verdade, que nós somos espíritos, que a gente pode entrar em contato com o mundo espiritual, que nós somos muito mais do que um corpo físico, do que a matéria, que muitas vezes as crianças elas validam a sua reencarnação a partir dos 7 anos, então a memória da criança está muito acentuada na infância, na primeira infância. Então, tudo isso já está sendo estudado, já está sendo descoberto. As evidências são extremamente persuasivas para a hipótese da sobrevivência da consciência. Então, hoje, o estudo a consciência sobrevive. E ainda neste congresso, teve um psicólogo, o Imantas Brantes, que ele fala, se a consciência sobrevive, o que será que ela fica fazendo quando ela morre? O que será que ela fica fazendo enquanto ela dorme? Então, são questões que nós espíritas temos lá no Livro dos Espíritos. São questões que Allan Kardec já fez, né, há mais de 150 anos, sobre o que os espíritos fazem, como que é o mundo espiritual, como que não é, e que a gente aqui no Centro Espírita estuda. Então, é extremamente interessante entender o movimento e entender, de fato, a época em que a gente está inserido. Por quê? Fala-se muito que nós estamos, né, muito demais, e de fato é uma verdade, que nós estamos passando por um momento de provas e expiações, na transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, a conversa principal de hoje é o desafio que a gente vive atualmente. Por quê? A gente fala tanto no meio espírita, principalmente, que os tempos são chegados, que a gente vive atualmente essa fase de transição, e a gente almeja esse mundo de regeneração. A gente fala, nossa, vai ter uma limpeza
limpeza no mundo. Daqui a pouco estaremos todos felizes e alegres, porque Deus está limpando e mandando para outros planetas. É até uma forma, na minha opinião, agressiva de se falar, como se as outras pessoas, os outros espíritos, fossem tão superiores e muito melhores do que a gente. E como se essa limpeza fosse uma limpeza externa, uma limpeza do planeta. E a gente tem que entender que é uma limpeza interna, na realidade. É uma questão nossa. Por isso que essa palestra também, a gente pode pensar num título como Renovação Espiritual. Hoje, o que adianta para você, hoje a ciência busca entender a mediunidade, entender as EQMs, entender a reencarnação, mas nós que sabemos o que isso muda na nossa vida. O que de fato, para você, saber e entender sobre a espiritualidade, o mundo espiritual, sobre ser espírito, o que muda no seu comportamento e na sua renovação? Porque a gente tem que tentar ser cada dia mais corajoso, mais sincero, mais coerentes, para que a gente faça escolhas com responsabilidade espiritual. A gente fala tanto de responsabilidade afetiva, corporativa, financeira, enfim. E quando a gente une, responsabilidade social, ecológica, sustentabilidade, e quando a gente une todo tipo de responsabilidade, a gente cai para a responsabilidade espiritual, porque nós somos espíritos atuando nessa maquete que é o mundo em várias áreas, nas áreas pessoais, corporativas, enfim, familiares. E a gente precisa, na realidade, entender a importância ativa da renovação e transformação que só a gente vai fazer com a gente mesmo. Então, as nossas mentes e os nossos corações precisam entrar em ressonância com Jesus, para que a gente fixe novas memórias com o pensamento cristão. Porque a gente chega aqui nessa vida com uma bagagem, muitas vezes a gente acredita que a gente chega, uma criança chega, um adulto, em uma folha em branco. E a gente não é uma folha em branco. A gente traz uma mochila, muitas vezes, muito pesada e muito difícil de carregar para muitas pessoas. Depende da vivência de cada espírito. E quando volta para a Terra, porque aqui na Terra que a gente evolui, muitas vezes eu já me questionei, nossa, por que a gente precisa ficar reencarnando, voltando? E é na matéria, por que é na matéria que a gente evolui, não é no mundo espiritual, nas paisagens, nos jardins, fica lá com o nosso mentor? E, na realidade, é aqui, de fato, que a gente evolui, porque é na matéria que a gente consegue se iluminar, que é na matéria que a gente consegue vencer as nossas dificuldades e as nossas mazelas e as nossas relações com o outro. Porque é por meio do outro que a gente consegue se ver, que a gente consegue se enxergar, que a gente consegue se analisar e entender o que de fato a gente precisa reconstruir. E é disso que a gente precisa, renovar os nossos sentimentos, renovar as nossas emoções cristalizadas que a gente carrega há muitos milênios, há muitos séculos do passado. Então, a gente acha que vai ser fácil a gente fazer a limpeza relacionada ao orgulho, relacionada à vaidade, relacionada ao egoísmo. E eu vou contar uma historinha aqui no final da palestra de um espírito que, depois de inúmeras reencarnações, ele conseguiu. E a gente vai ver a batalha desse espírito. E é interessante para a gente poder entender que muitas vezes não é tão fácil assim, mas que todos nós conseguimos e vamos conseguir. E aí, quando a gente volta e pensa no mundo de regeneração, que parece que vai acontecer amanhã, e na realidade existe uma transição, um processo de anos, de séculos, para a gente conseguir, de fato, iniciar um processo aí de regeneração, não que a gente não possa vir a viver um planeta de regeneração interno. A gente pode viver hoje ainda um planeta de regeneração, mas no templo do nosso coração. Ainda é muito difícil, a gente percebe pelas calamidades, pelas pessoas e pelo entorno, que a gente tem muito ainda o que evoluir. Mas nesse mundo de regeneração, se a gente for pensar,
É um mundo, né, que não vai ter mais construções doentias como nos tempos atuais. Como será esse mundo, de fato, de regeneração, para a gente ver se a gente está pronto? Vamos pensar junto como será que vai ser o trabalho no mundo de regeneração, por exemplo. O trabalho vai ser mais intelectual, vai ser menos grosseiro. O trabalho terá o objetivo final, o bem de todos, né? Um auxiliará o outro e todos terão o necessário. Já tem uma grande prova aí para a gente. A intuição e a aspiração ganharão potência máxima, sublime. Por que a gente vai vibrar em alta frequência? E aí nós vamos captar pensamentos dos espíritos de elevada hierarquia, porque eles estão em planos mais altos. Então a nossa inspiração, nossa aspiração, os nossos pensamentos ganharão potência máxima. As doenças com o tempo no mundo de regeneração serão eliminadas. Por que as doenças serão eliminadas? Porque cada um será dado conforme as suas obras. E quando a gente age no bem, com consciência no bem, a gente vai ter ações dignificantes. E a gente vai colher o quê? Reações positivas da própria vida. E fluidos emitidos e assimilados por nós serão de superior natureza. E aí vai operar em favor da nossa saúde e do nosso equilíbrio. Então, a saúde vem de dentro, vem do nosso equilíbrio, vem do nosso espírito, vem da nossa consciência, do que a gente emite e do que a gente assimila. E isso depende muito mais da gente do que de uma limpeza do universo, né? O corpo físico, que é uma energia condensada, pouco a pouco ganhará uma nova estrutura no mundo de regeneração, porque vai ser um corpo mais etéreo, harmônico, vai acompanhar o padrão do nosso corpo espiritual. Uma questão muito importante no mundo de provas de regeneração, na realidade, vai ser a morte. Até lá no Congresso dos Cientistas, a morte é algo bem estudado. Porque esse psicólogo internacional que veio, que era o nome famoso do Congresso, ele fala, nós somos psicólogos e nós sabemos que dentro de um divã, que dentro de uma clínica terapêutica, o maior medo do ser humano é a morte. Todo mundo tem medo de morrer, só os espíritas que não. Que a gente sabe que a gente vai para o nosso lar e aí não vai acontecer nada. Né? Só que não, todo mundo ainda tem um medinho de morrer. A gente percebe, acho que o nível evolutivo por aí. A gente sabe, mas não quer. Né? A gente não confia o suficiente, nem na passagem, nem na morte. Então, quando a gente for para o mundo de regeneração, a morte vai ter qualquer... Né? Não vai deixar de ter qualquer tipo de tristeza, afeição triste, ou de grandes separações, para ser um momento simples, para ser um momento belo, né, em que o desprender da alma poderá ser observado por todos os seres queridos e a certeza da continuidade da vida será concreta, pois os espíritos desencarnados estarão em permanente comunicabilidade. Mais para frente, a gente vai cada vez mais ter comunicação com os espíritos. A gente vai ter essa ligação entre os dois mundos, vai ficar cada vez maior. E o intercâmbio também com os espíritos de outros planetas, de outros orbes, também ocorrerão. Bem como a troca de experiências dignificadoras, tecnologias, visando sempre o bem comum. Então, a gente percebe que esse mundo de regeneração, a gente precisa construí-lo. E muitas vezes a gente espera este mundo de forma passiva, né? E a gente precisa desenvolver condições espirituais para que tudo isso ocorra. Essa é a grande questão que a gente veio falar aqui hoje. A gente precisa não esperar acontecer. Depende de nós que aconteça este mundo de regeneração. Depende que a gente possa se olhar e renovar as nossas emoções, renovar os nossos sentimentos,
para que a gente possa agir no bem. Porque Kardec fala sobre o mundo de regeneração. É um mundo de crescimento moral. É um mundo de compreensão geral sobre a sobrevivência do espírito. Todo mundo, não são só os espíritas ou espiritualistas, vão saber que são espíritos. E isso é o suficiente somente? A gente já sabe que a gente é espírito, que a gente está aqui num processo evolutivo, que nós reencarnamos várias vezes, que nós estamos aqui para ativamente prestar atenção em quem nós somos, para que a gente apare as nossas arestas, para que a gente se desafie perante as nossas dificuldades, os nossos problemas. E o principal objetivo é o autoconhecimento, não para se autoconhecer por puro egocentrismo, para se transformar de fato, para entender, nossa, eu sou assim, nossa, eu senti isso, e tudo bem, é acolher esse sentimento em primeiro lugar. A partir do momento que a gente aceita que a gente é orgulhoso, que a gente é vaidoso, que a gente é egoísta, aí que a gente começa a nossa transformação. Porque a maioria das pessoas vivem em negação. Eu não posso ser egoísta. Então, se alguém fala que eu sou egoísta, imagina, não posso ser egoísta. Imagina, eu não faço isso. Às vezes a gente faz e muito. A gente é muito egoísta, a gente é muito orgulhoso. A gente tem muitas questões relacionadas à vaidade. André Luiz fala no livro Ação e Reação que nós temos 4 P's principais. O poder, o prestígio, o prazer... Deixa eu ver que eu esqueci até, deve ser o meu problema, então. E a posse. O poder, o prestígio, o prazer e a posse. Para a gente estudar esses 4 P's e perceber qual que é o P que a gente tem mais problema relacionado. Se a gente está aqui reencarnado, é o que a gente precisa estudar algumas questões. Nós estamos numa escola. E qual é a lição que você mais precisa estudar? Às vezes tem gente que nem sabe qual é a lição principal do estudo da vida dele. Da sua própria vida, na realidade. Então, a gente tem que provocar esse tipo de reflexão e entender que esse mundo de regeneração, com essas características que eu acabei aqui de pontuar, algumas características, só depende da gente. Só depende do nosso processo interno evolutivo, que muitas vezes começa por meio do conhecimento e da nomeação. Eu sou vaidoso, eu sou, enfim, cada um vai prestar atenção no que é e integralizar isso dentro de si, para poder, de fato, trabalhar. Porque muitas questões relacionadas a esses 4 P's, se direcionado de uma forma ideal, vira uma virtude. A maioria dos nossos problemas podem se transformar em virtudes. Essa é a grande questão. E como eu falei, a gente precisa, de forma ativa, desenvolver essas condições espirituais para que a gente cresça. E eu vou contar uma história aqui, que é uma história que realmente, assim, quando eu escutei pela primeira vez, foi até uma pessoa que eu entrevistei no programa No Esferas da Vida. Eu fiquei admirada com a história desse espírito nobre, porque é um espírito muito nobre e que teve uma das vidas muito difíceis. Aliás, muitas vidas muito difíceis, na realidade. Chama-se a história Os Estranhos Credores. É do livro Pontos e Contos, do Irmão X. E ele conta, Humberto de Campos, que é o Irmão X, que poucas vezes ele teve ao lado dele uma entidade tão bela. Tratava-se da nobre Diana, que desde muito, segundo me informaram, se consagrara ao ministério de iluminação das almas cegas e infelizes. Já era um espírito muito evoluído. E diziam os amigos espirituais que ela, a Diana, ela demorava-se longas semanas no abismo espiritual. Ela acendia a luz evangélica entre gemidos e sombras. E, ao contrário de muitos espíritos evoluídos que também trabalhavam nos abismos espirituais, ela resistia heroicamente ao peso dessa atmosfera densa e baixa.
Então, inúmeros criminosos rendiam-se-lhe à palavra persuasiva e maternal. Ela jamais falava como quem reprova, condenando, mas como quem esclarece, amando em nome de Deus. Então, esse espírito era um espírito muito nobre, era um espírito muito iluminado, era um espírito que tinha uma sabedoria milenar. E Humberto de Campos, lá no mundo espiritual, vocês imaginam, ele ficou admirado com ela. Então, devia ser realmente um espírito muito iluminado. E ele fala que o que mais impressionava nela era a sua luz, que a rodeava inteiramente. Ela parecia viver num ambiente maravilhoso, exclusivamente seu. Ela reunia beleza, bondade, ciência e expressão. E quando ela terminou a palestra lá no mundo espiritual, porque lá no mundo espiritual existem muitas palestras, as pessoas estudam, se preparam, assim como a gente aqui na Terra. E ele se aproximou curioso, perguntando para ela: Diana, conta a sua história, a gente quer saber como que você evoluiu, qual foi o seu processo evolutivo. E ela, sorridente, ante o interesse geral, falou: não sei se vocês conhecem as extremas dificuldades do espírito para alijar as vestes animalizadas do sentimento. Então ela fala, olha, e todos concordaram, porque todos conhecem a dificuldade do processo evolutivo, e aonde ela chegou, ela começa a contar. Só para a gente entender aqui, ela conta que ela começa a contar que pertenceu à classe das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. Olha só os P's que ela tinha: o ciúme, o egoísmo e a vaidade eram o meu trio de verdugos cruéis. Voltei à carne numerosas vezes. Isso eu fiquei impressionada, pessoal. Somente para atacar o ciúme fulminante, eu recebi a oportunidade de 9 existências sucessivas. E o mais importante, ela reencarnou 9 vezes para atacar os ciúmes. E o mais importante, ela não conseguiu nenhum resultado. Ela não conseguiu. E para combater o egoísmo, a vaidade, regressei ao corpo físico inúmeras vezes, falhando nas mais insignificantes promessas. Sempre recapitulei um movimento vicioso. Envenenava meu companheiro pelo ciúme, destruía o lar pelo egoísmo e perdia os filhos através da vaidade. Os amigos seguiam-me carinhosos de esferas mais altas, estendiam-me os braços fraternais. Entretanto, eu fracassei tanto. Isso é o espírito iluminado que o irmão X está contando na história. Entretanto, eu fracassei tanto, de modo tão invariável, que para conseguir os meus antigos benfeitores, eles foram se distanciando. O grupo espiritual deste espírito evoluiu bem antes dela. E ela foi ficando para trás, a Diana. E ela foi permanecendo assim, relegada a mim mesma, entre problemas inquietantes e complicados. Por fim, até o meu esposo amigo, sócio abençoado de inúmeras experiências e inúmeras empresas, foi convocado à esfera superior, em virtude dos méritos adquiridos e dos espíritos amados que me foram pais e filhos, também em várias estações evolutivas, não estava nenhum mais em meu lado, na minha pequenez. Os espíritos tentaram de todas as formas ajudá-la, de todas as formas. E ela não conseguia por nenhum meio de nenhuma reencarnação. E ela se viu sozinha inúmeras vezes, experimentei intraduzível pavor, desânimo, abandonei-me. Enfim, foi um dia que um espírito foi visitá-la, uma nobre missionária do bem, que chegou até mim e me contou carinhosamente o que ela tinha feito para evoluir. Aqui é tão legal porque muitas vezes a gente consegue ajuda de quem já teve o mesmo problema que a gente. Você está com essa doença? Você está com gripe? Faz isso que resolve. Então, lá no mundo espiritual também existe essa troca, essa permuta de experiências. E veio um espírito evoluído e falou para ela: Diana, eu tinha o mesmo problema que você. Eu só consegui evoluir fazendo isso.
E esse espírito veio falar para Diana, aconselhou-me assim a visitar as Furnas. Olha como ela falou. Depois de inúmeras aventuras, assim como a Diana, ela teve uma reencarnação na Terra na qualidade de mãe de filhos monstruosos. E tão rijos lhe foram os testemunhos de abnegação que eu cheguei ao admirável triunfo sobre a tríade tenebrosa, dominando o ciúme, o egoísmo e a vaidade. Então, o espírito tinha a mesma questão que ela. As 3 questões, que é o egoísmo, a vaidade e o ciúme. E esse espírito aconselhou a Diana a visitar as furnas do sofrimento purgatorial, a rogar a colaboração dos dirigentes que estavam, né, nessa província da angústia, e candidatou-se à maternidade de espíritos com extremíssima dificuldade. Né? Ela aceitou super feliz. Nossa, claro que eu vou aceitar. São 70 anos, é uma reencarnação de 70 anos, conta aqui, que eu tenho que passar por inúmeras dificuldades. Mas eu já reencarnei tanto, eu já falei tanto, que essa eu vou aceitar, porque é o único jeito. E ela aceitou. Eram 70 anos de esforços e paciência para conseguir essa realização. E ela reencarnou, né? Entre o pavor e a ansiedade, regressei ao renascimento terrestre. E vi-me desde cedo em condições dolorosas e precárias. Aí ela começa a contar o que aconteceu com ela. Na infância, ela já observou que o corpo dela estava em formal desacordo com os seus sentimentos íntimos. Ela já renasce num corpo que não ia ao encontro da sua vontade, dos seus desejos, do que ela buscaria para ela. Ficou muito rebelde, a rebeldia dominou meu coração, mas aí eu fui lavando as manchas da revolta, porque ela ficou também órfã na infância, nos primeiros anos. Teve que casar com um homem terrivelmente disforme, que me impôs 4 filhos desventurados. Logo após o nascimento do último filho, o meu esposo também faleceu, ela ficou viúva. Então, ela passou por vários sofrimentos. E esse companheiro, né, que faleceu, era companheiro de quedas em outra época. Então, ele veio desencarnar. Enfim, muitas vezes a vaidade inclinou-me à prostituição. Ela passou dificuldades, tentações, mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos e toda a gente me evitava a presença com muita repugnância. Porque ela tinha 4 filhos com problemas seríssimos, né? O egoísmo procurou vendar-me os olhos, sugerindo que eu rejeitasse os meus filhos. Contudo, a maternidade sofredora me ajudou a vencer no combate do coração. E ela foi passando por vários tipos de problemas durante a reencarnação. Os filhos também foram morrendo. Ela teve uma reencarnação muito difícil, muito provadora, muito expiatória de fato. Mas ela fala aqui que ao completar os 70 anos desta reencarnação, ela se viu liberta dos filhos. A morte surpreendeu-a, totalmente renovada. Ela fala que no momento que ela morre dessa reencarnação e o espírito, ela sai do corpo, ela já sente outro tipo de vibração, outra leveza no corpo espiritual e totalmente renovada com as bênçãos divinas. Pude entoar o meu cântico de vitória. E aí ela fala, segundo vocês verificam, eu sou devedora insolvável para com os nossos irmãos do purgatório escuro, porque foi em companhia deles, na reencarnação terrestre, porque ela foi escolher 4 espíritos que estavam em estados muito difíceis, vamos dizer, né, no purgatório, que ela não tinha necessariamente ligação espiritual, mas ela reencarnou mãe deles para que ela passasse por certas provas necessárias para a sua evolução. E ela fala hoje que ela é devedora desses espíritos do umbral, né? Porque foi em companhia deles, na reencarnação terrestre, que ela aprendeu lições que muitos séculos de aprendizado pacífico não puderam ensiná-la, à vista da minha rebeldia e da minha viciação. Então, a minha alegria é muito grande e muito bela, a minha noção de vitória individual.
Porque se eu precisasse rastejar nas trevas por alguns milênios, a fim de servi-los, ainda não pagaria, em hipótese alguma, quanto eu fiquei grata e o quanto eu devo a eles a minha eternidade. Então, a gente percebe, por meio dessa história, que é uma história tocante desse espírito, por todo o processo evolutivo dele, a dificuldade e o desafio que a gente tem na renovação das nossas questões. E nós estamos aqui não para esperar passivamente o nosso processo evolutivo. Assim como a Diana, eu só espero que a gente não precise, né, ter uma reencarnação tão provacional, tão expiatória, porque nós temos aqui hoje uma grande, até uma vantagem, né, de estarmos aqui, de estudarmos, de saber o que a gente pode fazer, de saber o que a gente precisa fazer. Muitas vezes, a gente precisa fazer o que é necessário, não o que a gente gostaria. A gente tem que se olhar, é o que eu falo, a gente tem que se olhar com muita coragem, com muito acolhimento e entender quem nós somos, as nossas necessidades e, principalmente, tudo aquilo que a gente pode ser. Dentro das possibilidades, eu acho que a gente tem muitas possibilidades hoje, muitas possibilidades de evolução, e eu falo de transformação interna, não é nenhuma questão material, né? A gente está aqui para usar a matéria. A gente está aqui para fazer o nosso corpo, a nossa matéria, a nossa profissão, a nossa vida de instrumento para que a gente possa, de fato, ativamente desenvolver condições espirituais para que esse mundo de regeneração chegue. E não fique tão ilusório. E não fique algo que vá acontecer como um grande milagre, uma grande limpeza, um grande vulcão, a maior transformação que está acontecendo hoje é uma transformação interna. Por isso que a gente percebe muitas vezes que a gente tem até dificuldade da existência, da própria existência. Né? Tem pessoas que têm muitas dificuldades, que caem em processo depressivo, do próprio processo de existir, de ter um sentido na própria existência, um propósito de existência. Então, assim, eu percebo que a ciência, outros movimentos do mundo, não só o movimento espírita, estão indo ao encontro do que nós todos buscamos e precisamos. E nós precisamos fazer a nossa parte. Buscar olhar para dentro, olhar para a gente, pedir ajuda de fato para a espiritualidade. Porque eu tenho certeza que a espiritualidade deve ficar muito feliz quando a gente dá um passo em prol da nossa evolução, né? Eu acho que os nossos mentores espirituais não veem a hora da gente tirar as vendas dos nossos olhos e, de fato, buscar sentido espiritual e propósito espiritual para a nossa vida. E isso não é negar a matéria, isso não é subir no monte, ficar rezando e não querendo conversar com ninguém. É realmente, dentro da nossa realidade material, profissional e familiar, a gente ser luz, a gente fazer a diferença, a gente mostrar a outra face, em qualquer lugar que a gente estiver, em qualquer tipo de condição financeira, econômica, social, familiar. A gente precisa mostrar o que é ser um espírito morando num planeta. Né, e fazer com que o nosso planeta evolua cada vez mais por meio das nossas ações. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Eu fico muito feliz de estar aqui. Agradeço muito a você, seu Domingos, pela oportunidade. E que a gente possa, todos os dias, pedir a Deus para que a gente consiga completar o nosso planejamento reencarnatório com muito amor, com muita vontade e com muita coragem, né? Que a gente possa, cada dia mais, trabalhar as nossas deficiências espirituais por meio do amor e da esperança. Muito obrigada.